Vou compartilhar a tela com vocês. Lá vou eu. Localizar a história. Eu nunca... Acho que é esse mesmo. Estão vendo? Para nos localizarmos na história da humanidade? Sim. Ok. De onde viemos? A nossa evolução. Isso aqui eu fiz uma peneirada, tá, gente? Eu botei o que eu achei mais importante para o raciocínio que a gente vai desenvolver. Então, vamos lá. 4 bilhões de anos, os seres vivos nascem sobre a Terra. E aquilo que a Val falou, é importante a gente lembrar detalhes como nasce um ser, uma amebinha, né? E aí começa a se juntar nos seres pluricelulares, já começa a troca de funções. O nosso corpo é o resultado de bilhões, trilhões de células que cooperam formando o nosso organismo. Então, isso começou há 4 bilhões de anos. 30 milhões os primatas, a ideia dos macacos. Lembram que o que é que esses bichinhos, né, os lêmures, eu adoro lêmures, gente, esses bichinhos têm, que acabaram evoluindo quer dizer, que houve uma mutação lá num determinado momento, que deles a gente pôde vir. Eles tinham 3 características. Quem lembra das 3 características? Cérebro grande, que mais? 3 características que são importantes para a gente. Se a gente lembrar do Schlein, quem estudou cérebro direito e esquerdo, 2 coisas muito importantes para o ser humano sobreviver, para ele ser o que é. Cérebro grande, o que mais? Quem lembra? Vai ser difícil de vocês adivinharem. Falarei. Olhos potentes. O olhar é muito, muito importante para o ser humano depois que ele ficou bípede. Depois, nós vamos falar vamos falar de sexo, do encontro amoroso, love at first sight, amor à primeira vista. O bebê, quando nasce, não enxerga o olhar é algo muito importante na nossa vida. Os primatas tinham um olhar muito potente. E, terceira coisa, mãos. As mãos dos primatas, mãos e pés. Mas mãos dos primatas tinham o dedo opositor. Tá. Dos primatas e não. Aí a gente vai 30 milhões. Depois eu vou amiudar isso. 3 milhões de anos, mais ou menos, gente. Os historiadores, o que importa, a gente se situa mais ou menos. Tem uns que falam 4, outros falam 3. O gênero Homo nasce. O Homo, que depois vai ser, aí a gente tem, basicamente, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Estou resumindo. Então, esse gênero Homo é aquela história dos primatas que desceram das árvores. Por que eles desceram das árvores, gente? Cerca de 5 milhões de anos. Por que os primatas desceram das árvores e se tornaram hominídeos? Começaram a caminhar mais em 2 pernas. Houve uma seca. Obrigada. A Porque comida as acabou, eles árvores desceram. acabaram. As árvores acabaram. Eles tiveram que descer das árvores porque elas acabaram. Então, vamos pensar o quanto... Calma. O quanto o environment, o quanto o ambiente, inclusive hoje a gente diz emocional, né? Material, emocional, influencia no nosso desenvolvimento, tá? Aí, então tem esse gênero Homo. Aí eu já falei para vocês, mais ou menos, né? 1 milhão, 1 milhão e tanto de anos depois, aparece o Homo habilis. Por que habilis, de habilidade? Só para a gente raciocinar um pouquinho. Por quê? O Começou a Homo usar as habilis, mãos. obrigada. Porque se ele ficou em pé, nas pernas, as mãos se liberaram. Usando as mãos, o cérebro cresceu mais ainda, e aí vem o Homo erectus, que já estava bem,
bem andando que é uma coisa esquisitíssima a gente andar em duas patas, com todas as consequências, inclusive da angústia nascida com a vida. Quem estuda comigo sabe muito bem disso, né? Porque o bipedalismo é a causa do estreitamento da pelvis da fêmea. Os bebês que nasciam prematuros eram os que sobreviviam e não matavam as mães. Então, a gente nasce em estado fetal, portanto, muito mais sujeito aos medos e pavores de não sobreviver, porque o corpo está muito fraco, frágil, fetal, por isso a ideia da bolsa canguru, que as pessoas ainda vão ver que o negócio, entendeu? De fato, isso traz muita coisa para o ser humano, e aí a gente. Então, aí vamos, perdi o raciocínio, quem me ajuda? Eu vou falar em bolsa canguru, eu perco o raciocínio. O que eu estava falando? Do habilis de usar as mãos. Aí o Homo erectus, com todas as consequências do apaixonamento, queridas, e depois nós mulheres que vamos, mulheres nada, todo mundo, mas the power, sex, time and power, que a gente vai ver a questão da menstruação. Assim, menstruação, por quê? O que, que tem? Menstruação, gente, é a, a lei para a sua felicidade dos homens, nós vamos estudar isso no detalhe, né? É o que a nossa evolução de bípede nos proporcionou, já que a gente perdeu o cio. Então, o macho não acha a fêmea mais pelo cheiro e tem que achar e acha. Igual cachorro sabe quando uma cadela está no cio, de longe ele vai atrás. Acabou isso. Aí vocês estão vendo a importância do olhar, gente, da gente apaixonar, da gente olhar e, ai, my God, entendeu? E a menstruação é uma maneira da fêmea ficar disponível sexualmente quase o tempo todo. Quantas vezes por ano uma cadela tem cio? Uma? Duas? Não sei, não conheço. Quem conhece cachorro aí? Aval. Uma, duas vezes? E a mulher que não tem cio? Quando é que ela pode transar? Até quando ela está menstruada. Aí, Mamãe Natureza foi muito legal, né? E aí, 200 mil anos, tem uns que falam 150, 300, Homo sapiens. E aí chama de sapiens sapiens o homem moderno, sapiens. Eu não sei o que isso quer dizer. Se alguém souber a diferença de sapiens, 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 que fala é o homem moderno. Muito bem, 70 mil anos, falamos da nossa primeira revolução. Agora eu vou ler com vocês. A revolução cognitiva, linguagem fictícia. O que é isso? A língua ficcional. O ser humano aprende a fingir a realidade, fingir nesse sentido, de fazer de conta, de criar história, de representar a realidade. Aí, a Val tinha falado, revolução agrícola, importantíssimo, mais ou menos 10 mil anos, 70 mil anos, uma tal de revolução cognitiva que a gente nem ouvia falar. A revolução agrícola, a gente ouvia falar na escola, né? E aí, vocês tinham clareza dessa revolução cognitiva? É um negócio que não aparece nos nossos estudos, não é não? Aí vocês falam... Eu lembro, Luciene, que o Harari fala que o grande exemplo que ele dá da revolução cognitiva é o que o homem passou a se comunicar representando. Por exemplo, ele queria falar que tinha um bicho muito perigoso e grande, ele não precisava estar o bicho perigoso e grande na frente dele, ele já conseguia, por É, gestos, comunicar para o outro que tinha o essa é a perigo de ideia. bicho grande. Exatamente. É isso que é a linguagem fictícia, exatamente, representando. E depois, aí tem as línguas, verbal, né? De gesto. De Tá, gesto, eu vou voltar depois. Aí se fala assim, tá bom,
Então, aí a Revolução Agrícola, 10.000 anos, 4.000 anos, primeiro império. Por que que a Luciene escolheu o primeiro império? Olha a palavrinha em vermelho, unificação de vastas regiões. Isso é importante para a gente. E vocês 4 que responderam a pergunta com esses significantes, cooperação, união, ligação, não dá para falar unificação? Então, toda vez que a humanidade precisa de unificação, de união, de cooperação, para poder ser o que é. Então, eu estou falando império porque o próprio Harari nos chama a atenção tanto que a ideia dos impérios foi importante para juntar. Aí tem o império grego, quer dizer, o benefício que o império traz para a humanidade é transmissão de costumes e conhecimento para vastas regiões. Aí, 2.000 anos atrás, cristianismo, e aí, por que olha em vermelho, todo ser humano é igual. Igual é outra palavra para unificação, vocês não acham, não? Ah, olha que lindo. Igual, juntou, unificou. Aí vem a tal da revolução científica, que a Val falou. Eu adoro essa primeira frase. Então, foi no ano que descobriu o Brasil, entre aspas, né? Então, naquela fase das grandes descobertas, dos comércios, de dinheiro chegando por causa dos produtos que vinham do Oriente, né? Seda, as especiarias. E aí, a primeira frase é: a humanidade admite sua ignorância. Gente, que coisa maravilhosa quando a gente dá conta de admitir a nossa ignorância. E é por isso que eu sou uma pessoa, assim, esse meu jeito de ser anticonvencional nessas perguntas, do jeito que eu troco com vocês, né, a pessoa que está nos ideais se incomoda muito comigo, porque a pessoa não pode admitir a própria ignorância dela, ela tem que mostrar o que ela sabe o tempo todo para ser valorizada, para ser aceita pelo grupo. Então, olha só, no nível pessoal e no nível coletivo, o salto que a humanidade deu quando admitiu a sua ignorância e começa a adquirir um poder inédito, poder de conhecer. Então, se a revolução é científica, vem a palavra ciência. Por outro lado, ao adquirir esse poder inédito, vocês estão vendo a ideia da pulsão louca de destruição? Porque nós temos a pulsão de buscar conhecimento para sobreviver. Só que desde esse conhecimento, o ser humano desinvestou. Vocês gostam dessa palavra? Desinvestou. O nosso perigo, por isso que a psicanálise sempre nos convidou quando Freud escreve mal-estar na civilização, gente, que era proibido o prazer e a agressividade, que a gente tinha que abrir mão para viver em sociedade, é o medo, inclusive que a gente venha a ter um prazer. O que está acontecendo no mundo agora dos excessos? É que a gente fica, nós estamos ensandecidos, loucos atrás de prazer. O prazer da informação, o prazer de se sentir seguro de diversas maneiras. Com a revolução científica, isso tem um salto. O Leonard Shlain fala que com a invenção da escrita 1.000 anos antes de Cristo, portanto, 2.500 anos antes da Revolução Científica, se a gente olhar o livro dele, ele fala assim: todas as nações, todas as regiões, naquele tempo não era exatamente nação, que começaram a usar a escrita, enlouqueceram. Aí ele fala de um transtorno de excesso de poder. Por quê?
porque podia estocar informação. Então, eu estou falando da mesma coisa. Aí vamos lá, ignorância que se admite, os europeus conquistaram a América do Sul. Então, em muitos lugares se diz, foi a primeira globalização da história da humanidade. Houve uma globalização que não é essa nossa agora, que foi quando o mundo meio que virou um só pelas navegações que alcançaram, entre aspas, todo o planeta. Aí, ó, todo o planeta se torna uma única arena histórica. E aí tem o aparecimento do capitalismo nessa fase também. Por que eu falei todo e única, uma única arena? Unificação. Todo, unificação. Eu só escrevi essas coisas para vocês pensarem como que a humanidade, de que maneira que ela foi se juntando. Aí, aquela resposta que vocês deram faz todo sentido. Se juntar para cooperar, para fazer coisas juntas. Não é um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outra. É dar conta de fazer coisas juntas, ou juntos, os seres humanos. Vem a Revolução Industrial, que vocês estão vendo que eu não marquei com azul, eu vou falar dela depois. Fala do nosso presente, isso aqui é Yuval Harari, eu vou voltar a isso com vocês. E fala do futuro, né? Fala o que nós estamos vivendo agora, e essa ideia toda, ultrapassagem os limites da Terra, quer dizer, chegamos ao espaço, né? Armas nucleares e engenharia, como é que a gente fala? Biológica. E o que é importante, a comunicação, relação entre os humanos se faz em rede graças à internet. Foi por causa dessa história de internet que eu fiz aquela pergunta ao Leandro, o que era, de maneira bem simples, a ideia da rede, que a gente está ligado em rede. Portanto, pela primeira vez, a humanidade funciona igual o nosso cérebro funciona. E o futuro veremos depois. Então,